E aí, galera de Jesus Live, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Bom, aí na sua casa, nesse momento, para a gente começar aqui o nosso culto top, maravilhoso, sensacional, incrível para Jesus, feche seus olhos para a gente fazer uma oração, para a gente dar início, amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse culto. Senhor, obrigado por nos permitir, Pai, estarmos aqui na Tua presença, Senhor, estarmos aqui Te adorando, engrandecendo o Teu nome, Pai. Senhor, eu creio que essa pandemia, Senhor, é para a Tua vontade, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória, Pai. Que não é um vírus, não é uma pandemia, Senhor, que vai parar, Senhor, os filhos de Deus, que vai nos impedir de Te adorar, Pai. Senhor, invade, Senhor, as nossas casas, os nossos corações, Pai. E que Teu Espírito, Senhor, venha se manifestar, Senhor, e que nós venhamos nos encher, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é o único Deus, o único Rei, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom, vamos lá para a gente começar aqui, nós temos alguns avisos, mas antes de eu dar os avisos, deixa eu falar para você. Viu, você que está aí na sua casa, não se preocupe, porque o pessoal aqui está tomando todos os cuidados, todas as regras, tudo certinho, não tem nada fora. Então, deixa eu falar para você, essa pandemia que está acontecendo, cara, é passageiro, porque tudo é para a vontade de Deus. Se você está ansioso, se você está passando por problemas, cara, confia em Deus, entrega na mão dele e segue, porque ele vai prover tudo que você precisar, beleza? Bom, culto de jovens, sábado, 8h30. Não, minto, culto de jovens, sábado, 8h30, tá certo. É isso aí, confundi. Vamos lá, quem sabe faz ao vivo. Então, isso aí. Célula, quinta-feira, 8h30, via Zoom. Se você não está no grupo, se você não consegue o link, pode falar com o Gá, falar com a Vicky, falar com o pessoal do Jesus Live aí, que eles vão colocar você no grupo, vão mandar o link para você. Qualquer coisa, chama no direct, no Instagram, que eles também vão avisar vocês por lá. Escola Bíblica, domingão às 9h, então, cara, não deixe de participar, porque Deus tem edificado demais a gente, Deus tem nos sustentado nesse meio da pandemia, nesse meio de dificuldade. Culto da família, domingo às 19h, então, cara, não perca, porque nós estamos em casa, nós estamos afastados por um tempo por causa do lockdown, mas, cara, eu creio que isso é para honra e glória de Deus, então não perca de ser edificado, de edificar sua casa, edificar sua família. Deixa de ver o Domingão do Faustão, deixa de ver essas coisas aí para ver Jesus, entendeu? Porque Jesus é que transforma. Então, vamos lá. Culto do Espírito Santo, segundona, às 20h, então, cara, também aqui pelo YouTube, não perca, porque tem sido uma bênção, Deus tem falado e ministrado aos nossos corações imensamente. E, cara, não deixe de nos seguir no Instagram, não deixe de seguir o Jesus Live no Instagram, porque lá o pessoal tem postado programações, tem postado versículo, postado muitas coisas que têm edificado as nossas vidas, tem nos ensinado muito mais sobre amadurecimento, nos ensinado muito mais como viver na fé, porque, né, nesse momento só a fé. Que nessa noite, nesse momento, você pode colocar de pé aí na sua casa mesmo, ficar aí na frente do sofá e vamos adorar o Senhor. Entregue-se de coração para Ele, entregue-se verdadeiramente diante dEle, porque não é porque você está na sua casa que o Espírito Santo vai deixar de fazer, porque Ele vai. É só você querer, porque o que importa é o seu coração. Se o seu coração estiver disponível, se o seu coração estiver aberto, Jesus vai fazer a vontade dEle. Amém? Glória a Deus, amém. Graça e paz, você que está aí na sua casa, graça e paz a vocês que estão aqui também, né? Que nós possamos juntos adorar o Senhor. E se você puder, nesse momento, fechar os seus olhos e a gente vai fazer uma oração breve para a gente dar início no nosso período de louvor, no nosso culto, né? Então vamos juntos fazer essa oração. Pai, estamos aqui, Senhor, em Tua presença. Deus, que o Senhor Deus possa colocar as Tuas mãos em nossos corações para que nós possamos entender quais são os Teus propósitos, ó Pai. Que nossas mentes venham ser limpas também, Senhor. Que a Tua vontade seja feita acima de todas as coisas, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui. Obrigado, Pai, porque o Senhor permitiu que todas as coisas que nós temos vivido sejam para a honra e glória do Teu nome. Deus, então, em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, venha direto aos nossos corações, que nós possamos cada vez mais ver o Senhor em todos os momentos. Obrigado, Pai, que juntos nós possamos louvar a Ti. Amém.
Para a cruz eu vou, do teu sofrer participar. A tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Amém, glória a Deus. Que nós possamos encontrar no Senhor um lugar de descanso. Amém, aleluia. Há um lugar junto ao teu coração onde eu desejo estar. Há uma voz que é como o som de muitas águas e eu anseio esperar.
para sempre. Eis-me aqui, e eu sou teu para sempre. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir a mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Há um lugar junto ao teu coração onde eu desejo estar. Há uma voz que é como o som de muitas águas e eu anseio escutar. Eis-me aqui, e eu sou teu para sempre. Eis-me aqui, e eu sou teu para sempre. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir a mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Eu vou perder para o teu amor, e eu vou deixar tua glória reinar. Eu vou perder, eu vou perder para o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Eu vou perder para o teu amor. Eu vou deixar tua glória reinar. Porque não há
No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir a mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança. Amém? Agora é hora das ofertas. Se você estiver com a Bíblia aí do seu lado, você abra em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 ao 10. Está escrito assim: Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E os seus celeiros ficarão completamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Nós podemos honrar a Deus em tudo que fazemos, né? Como? Quando obedecemos a Deus, nós honramos o nome dEle. Quando louvamos, quando respeitamos, quando temos nosso devocional, enfim, nas nossas atitudes, nós conseguimos honrar a Deus. E agora nós vamos honrar a Deus dando uma parte dos nossos bens, uma parte das nossas primícias, e não com arrogância ou por obrigação, mas por respeito e por gratidão, porque tudo que temos hoje foi através dele que nós conseguimos. Amém? E se você, nesse momento de pandemia, né, tão difícil, infelizmente, se você estiver desempregado ou desempregada, não se preocupe, porque dê o que você tem, dê o que você pode, porque Deus conhece o coração de cada um e a situação financeira de cada um, amém? Então é isso, e mesmo no mínimo Deus nos honra, amém? Aí na tela de vocês está aparecendo o QR Code e as contas da igreja, então fique à vontade se você quiser depositar nas contas da igreja, ou também a igreja estará aberta para se caso vocês quiserem fazer alguma doação, porque nesse momento tão difícil as pessoas estão precisando de doações, amém? De alimentos, de roupas, enfim. Então a igreja estará aberta para isso. Amém? E é isso. Agora a gente vai orar pelas ofertas. Que eu ia esquecendo. É isso. Gente, se vocês puderem abaixar a cabeça e fechar os olhos. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelas pessoas que depositaram a sua renda, Pai, e a parte delas, Deus, para ajudar na tua obra, Pai. Eu te agradeço, Deus. Eu te peço que o Senhor possa prosperar mais e mais a vida dessas pessoas que estão ajudando a tua obra também, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, Pai, tocar no coração de cada um e que o teu Espírito Santo incomode, Pai, para que as pessoas fiquem atentas, as pessoas que precisam hoje em dia, em nome de Jesus. Te agradeço por tudo, Pai, e eu te peço que o Senhor nunca deixe faltar nada na casa de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Agora é o Vini. Gente, a mão aqui, isso. Estende a mão aqui para ele. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor use o teu servo agora, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, entender o que o Senhor tem para nós e que nós possamos, em nome de Jesus, fazer o que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus eu te peço e que a palavra seja uma bênção e que o Senhor abra os nossos corações para fazer nós entendermos o que o Senhor quer. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço pela vida do Vini. Amém. Amém, glória a Deus. Você está aí firme e forte, conectado, assistindo o culto nessa noite. Deus ele tem uma palavra ao nosso coração. Nesse mês de abril, nós estamos iniciando um novo tema aqui, né? Nós estamos dando sequência ao tema maturidade. E se você acompanha a gente nas redes sociais, que é muito importante, né? Se você não nos segue no Instagram, se você não nos segue no YouTube,
segue o canal da igreja no YouTube, segue o nosso Instagram do Jesus Live, que a gente vai estar publicando todas as informações por lá, beleza? Nós vamos começar a falar de um assunto novo no mês de abril. Se você acompanhou lá, nós vamos falar sobre maturidade física, né? Ou que, na verdade, a gente pode dizer maturidade na vida natural, né? Na vida, no dia a dia, a vida prática. Então, hoje, aqui nós vamos fazer uma introdução desse tema para que você possa entender a importância de ter maturidade na vida, né? A importância da maturidade na vida natural. E para isso, eu queria hoje falar justamente um paralelo, né? O tema da mensagem a gente poderia dizer que é vida natural versus vida espiritual. E a proposta aqui para essa noite é que o objetivo, né, dessa mensagem é trazer um entendimento sobre a relação que existe entre a nossa vida natural e a nossa vida espiritual. A ideia de abordar esse assunto é mostrar qual a importância de cada uma dessas áreas na nossa vida como um todo, né? E desenvolver o equilíbrio entre elas. Então, veja só, o que nós percebemos às vezes é que falta realmente uma maturidade no sentido de perceber as pessoas que muitas vezes espiritualizam tudo ou que simplesmente ignoram as coisas espirituais e se importam só com a vida natural. Então, a gente precisa tratar um pouco desse assunto para nós compreendermos a importância de desenvolvermos tanto a nossa vida natural quanto a nossa vida espiritual. E durante todo esse mês, nós vamos abordar diversos temas falando a respeito da vida natural. E é muito importante que você possa participar conosco. Eu tenho certeza que Deus vai falar e vai mexer profundamente no seu coração. Então eu queria iniciar aqui a mensagem usando um texto lá de João, no capítulo 3. E lá no João capítulo 3, versículo 6. Deixa eu abrir aqui. Então, se nós corremos lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 6... nós vamos ver Jesus respondendo, né? Aqui está acontecendo aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos. E exatamente no versículo 6, né? João no capítulo 3, versículo 6, Jesus diz assim para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Percebe que Jesus ele faz uma ponderação muito importante para Nicodemos. Ele está falando assim, olha, o que nasceu da carne é da carne, e o que nasceu do Espírito é do Espírito. Percebe que Jesus, em momento nenhum, ele está dizendo que a carne não serve para nada e nem que as coisas espirituais não servem para nada, mas ele está dizendo que, de fato, existe a nossa vida natural, a nossa vida carnal, e existe sim a nossa vida espiritual, que a gente também tem. Então, se nós analisarmos a nossa vida, nós somos seres naturais e espirituais. E é importante a gente, como eu disse, né, abordar esse assunto para justamente colocar cada área no seu devido lugar e que a gente possa desenvolver um equilíbrio entre essas duas áreas para que a gente possa ter uma vida abençoada e uma vida plena. Então percebe só, nessa noite a proposta é, nós vamos compreender alguns aspectos da vida natural e da vida espiritual para que justamente nós possamos buscar ter uma vida completa em Cristo Jesus, tanto na vida natural quanto na sua vida espiritual. E durante todo esse mês, nós vamos abordar diversos temas, em específico falando da vida natural, para que você possa cuidar também da sua vida natural, que é extremamente importante para a sua vida espiritual. A gente não pode ter esse desequilíbrio entre essas duas áreas da nossa vida. Então, o primeiro ponto aqui dessa mensagem é justamente o seguinte: a vida natural não substitui a importância da vida espiritual. Percebe comigo? Lá em João, né, nesse texto que nós acabamos de ler, se a gente voltar no capítulo 3, no versículo 1, nós vamos ver Jesus dizendo assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus,
Porque ninguém pode fazer os sinais que você faz se Deus não estiver com você. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo de que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou então Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Preste atenção, no versículo 1 diz que Nicodemos era um dos principais dos judeus. O que isso significa? Significa que Nicodemos era um membro do Sinédrio que representava perfeitamente o judaísmo aritocrático. Bem intencionado, porém, espiritualmente, ele era ignorante. Percebe só que nesse contexto, Jesus falando com Nicodemos, percebe que mesmo Nicodemos sendo um judeu que conhecia a lei, um cara que conhecia a vida natural, um cara que desenvolveu toda a sua vida natural muito bem, ele carecia de uma ignorância espiritual. Quando Jesus falou para ele que era importante ele nascer de novo e ter uma vida espiritual, Nicodemos consegue simplesmente analisar aquilo que é natural, e ele fala assim: mas como que pode entrar na barriga e nascer de novo? Eu não entendo isso. Percebe que os olhos de Nicodemos estavam somente naquilo que era terreno, somente naquilo que era carne, somente naquilo que era natural. E Nicodemos tinha uma ignorância da vida espiritual. E como a gente está dizendo aqui nesse primeiro tópico a vida natural, ela não substitui a importância da vida espiritual. E percebe que Nicodemos, percebe a seriedade dele não considerar as coisas espirituais. Jesus disse assim para ele: olha, mesmo você sendo um dos principais dos judeus, ainda assim, se você não conhecer as coisas espirituais e não desenvolver a sua vida espiritual, olha, Nicodemos, você não poderá ver o reino de Deus. Eu quero que você pare e pense em uma coisa, e para a primeira introdução desse ponto, eu quero falar a respeito daquelas pessoas que só se importam com sua vida natural. Aquelas pessoas que estão preocupadas com a sua carreira profissional, em construir a sua família, que estão preocupadas em desenvolver a sua empresa. Eu quero dizer para você que, olha, todas essas coisas são importantes e você deve sim cuidar dessas coisas, mas essas coisas não substituem a importância de você desenvolver a sua vida espiritual. Percebe que mesmo Nicodemos sendo um cara tão influente, um cara tão desenvolvido no judaísmo, ainda assim ele carecia de uma ignorância tão grande da vida espiritual. E percebe que o fato dele ir até Jesus mostra o vazio que estava no coração de Nicodemos. Ainda que Nicodemos conhecesse o judaísmo, ainda que Nicodemos tivesse se tornado um homem notável dentro do judaísmo, ainda assim não era satisfatório e suficiente. Porque todos nós, eu e você, nós carecemos de uma vida espiritual também. Eu tive a oportunidade recentemente de conhecer algumas pessoas, inclusive algumas pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. E uma pessoa muito bem, digamos assim, financeiramente dizendo, bem abastada, ele disse assim, nós estávamos numa roda, falando sobre negócios, e aí ele estava mostrando uma cobertura que ele tinha comprado, e era espetacular, uma coisa mais linda. E aí ele falou assim para nós numa mesa de reunião: você acredita que eu comprei essa cobertura, mas ela me mostrou uma coisa e eu fiquei muito triste. Aí nós falamos assim: é mesmo? Mas como que você pode ter uma cobertura dessa na praia e você ser tão triste assim, Pensamos assim, e ali a gente estava conversando, ele disse assim: você vai perceber que não faz sentido algum se você tiver essas coisas e você não tiver pessoas para levar lá com você. E hoje eu não tenho amigos. E ele começou a falar do quanto ele era carente. E ele falava: olha, tive muito sucesso profissional, tive muito sucesso financeiro, mas eu sinto que a minha vida é vazia.
Ainda mês passado estava fazendo tratamento de depressão, porque mesmo tendo todas essas coisas não faz sentido. E ele achava que o importante eram os amigos. Eu não perdi a oportunidade, falei para ele assim, olha, eu quero dizer para você que nem se você tivesse todos os amigos dentro com você daquela cobertura, esse vazio ia sair de dentro do seu coração. Porque o que falta para você é você desenvolver a sua vida espiritual. Você precisa ter um relacionamento com Deus. Já dizia os heróis na fé que dentro do homem existe um vazio do exato tamanho de Deus. E somente Deus pode preencher isso em nosso coração. Ou seja, nós precisamos também cuidar da nossa vida espiritual. E aí, nesse primeiro tópico, retomando, a vida natural, ela não substitui a importância da vida espiritual. E o que eu quero dizer nesse contexto? Eu quero dizer para aquelas pessoas que vivem a vida como se as coisas espirituais não fossem importantes. Percebe que eu não estou dizendo que as coisas naturais não são importantes. Mas o que eu estou dizendo é que as coisas naturais são importantes, mas você não pode negligenciar as coisas que são espirituais. Porque afinal de contas, ainda que você alcance tudo nessa vida natural, o que vai adiantar no dia que os seus olhos se fecharem aqui na terra? Que sentido vai fazer a sua vida? Para onde você vai? Percebe que você precisa de uma salvação. Percebe que você precisa desenvolver uma vida espiritual. Se a nossa vida estiver em torno somente do natural, percebe que a nossa vida ela é muito vazia. Porque pensa comigo, você vai trabalhar para conquistar, e a hora que você consegue conquistar, você já está idoso demais e você vai deixar tudo aqui? É esse o propósito da sua vida? É simplesmente alcançar, conquistar, construir, fazer e depois deixar tudo aqui e ir embora? Não faz sentido algum. Eu quero até citar uma frase do Dalai Lama, né? Uma frase muito conhecida dele, e eu acho que ela retrata muito bem isso que eu estou querendo dizer, e ela diz assim: os homens perdem a saúde para juntar dinheiro, depois eles perdem o dinheiro para recuperar a saúde, e por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente, de forma que acabam por não viver nem o presente e nem o futuro. E eles vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Olha a profundidade dessa frase. E o que muitas vezes representa aquela pessoa que se preocupa somente com sua vida natural. Não, preciso trabalhar, preciso estudar, preciso conquistar, preciso fazer, preciso isso, preciso aquilo. E aí você se mata, e a hora que você alcança todas as coisas, você acabou com sua saúde. A hora que você alcançou todas as coisas, você destruiu sua família. A hora que você alcançou todas as coisas, você percebe que você deixou para trás seus amigos, a sua família, você não pensou em construir uma família e você já está aí ficando de idade. Nós precisamos compreender a importância de cada coisa e cada coisa no seu devido lugar. E para isso nós precisamos de maturidade na nossa vida natural. Então nós precisamos compreender que a vida natural não substitui a importância da vida espiritual. Aqui eu estou falando a respeito daquelas pessoas que desconsideram totalmente a sua vida espiritual. Estão 100% focadas na sua vida natural. E a gente percebe Jesus falando algo para Nicodemos muito claro. Lá em João no capítulo 3, versículo 6. Olha, o que é da carne e o que é do espírito é espiritual. Muitas vezes nós não alcançamos certos objetivos na vida e levamos uma vida vazia e sem sentido, porque justamente nós esquecemos da vida espiritual. O homem sem nascer de novo, ele é uma casca vazia. Ainda que ele alcance tudo, ainda assim ele se sentirá vazio. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 43 ao 45, diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos procurando um repouso, porém não encontra. E por isso ele diz: eu voltarei para aquela casa de onde saí. E tendo voltado, encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá com esta geração perversa. Percebe que Jesus está falando assim: você é um templo, você é uma casa. Se você se preocupa somente com as coisas naturais e esquece das espirituais, você é uma casa vazia. Você é uma casa abandonada. Você é uma casa que quem habita em você são os espíritos imundos muitas vezes. Ou você é simplesmente vazio.
Então percebe que a gente não pode considerar somente a vida natural. Nós precisamos também considerar a vida espiritual. Ou seja, fazendo um paralelo com o que Jesus disse para Nicodemos, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nós precisamos que a nossa vida espiritual seja gerada por Deus em nós. Só Deus pode dar um novo nascimento para você através do arrependimento. Se você chegar diante de Jesus e confessar que Ele é o seu único e suficiente Salvador, que você entende que você é um pecador, que você precisa da graça, da misericórdia de Deus, e você confessar Jesus com sua boca, você pode nascer de novo e desenvolver essa vida espiritual dentro de você. E aí eu quero te dizer uma coisa: se você já aceitou Jesus, se você já fez esse processo de nascer de novo, percebe a importância de você não só nascer de novo, mas você crescer e desenvolver a sua vida espiritual. Percebe que você nasceu na sua vida carnal e você não é mais aquela criancinha que ficava no colo do seu pai. Você não é mais jovem, aquela criancinha que precisa da mão para atravessar a rua. Por quê? Porque você foi crescendo na sua vida natural. Você foi criando robustez, você foi estudando, você foi desenvolvendo e você foi crescendo e você se tornou um jovem e está aqui hoje. Mas percebe que muitas vezes as pessoas nascem espiritualmente e continuam um bebezinho, porque não se preocupam em desenvolver a sua vida espiritual. Acha que tem que se preocupar só com a natural. A gente vai ver uma geração formada em PhD, que é totalmente ignorante e não compreende as coisas espirituais. E ainda assim leva uma vida vazia. E é isso que Deus quer falar para você durante esse mês. Você tem que cuidar da maturidade da sua vida natural. Você precisa cuidar da sua vida natural, mas ela não pode substituir em nada a sua vida espiritual. Nós devemos nascer de novo, ou seja, considerar a importância da vida espiritual. E somente assim nós nos sentiremos completos. Então, qual é o primeiro tópico? A vida natural, ela não substitui a importância da vida espiritual. E qual que é o segundo tópico? É justamente o inverso. A vida espiritual também não substitui a importância da sua vida natural. E é esse o ponto de desenvolvimento da maturidade. É ter esse equilíbrio. Percebe só, nesse segundo tópico a ideia é o contrário da primeira. É elucidar aquelas pessoas que vivem uma falsa espiritualidade o tempo todo. Percebe que tudo é Satanás, tudo é o demônio, é Deus que não quer, olha o que Deus está fazendo, olha o que Deus deixou acontecer. A responsabilidade sempre é de Deus e dos espíritos malignos, e você é isento de tudo, você não tem nada a ver com a história. É tudo espiritual. E a gente encontra pessoas que vivem uma falsa espiritualidade. Pessoas que vivem como se a vida natural não fosse importante. Olha que absurdo a gente escutar às vezes pessoas dizer que, olha, você é crente, você não pode ir num psicólogo. Quem disse isso? Você é crente, você não pode você não precisa de cuidados psicológicos, psiquiatra, porque você confia em Deus. Isso é uma ignorância espiritual. A nossa vida espiritual, ela não substitui a importância da vida natural, assim como a vida natural não substitui a importância da vida espiritual. E eu quero dizer que nesse segundo ponto é justamente isso. E eu vou contar aqui uma historinha para que vocês possam compreender. Eu fiquei sem carro no final do ano retrasado, sei lá, faz tempo isso. E aí eu estava vindo para a igreja de Uber. E aí eu peguei um Uber e estava vindo, entrei no carro, sentei no banco de trás, tranquilamente. O cara me cumprimentou e tal, e começou a me trazer aqui para a igreja. No momento que ele parou o carro aqui na frente da igreja, que ele percebeu que eu estava vindo na igreja, ele me disse assim: olha, jovem, cuida muito da sua vida com Deus, porque é um privilégio ser servo do Senhor Jesus Cristo. É uma honra poder viver diante de Deus e viver os propósitos de Deus. E ele começou a falar, cara, que eu falei assim, rapaz, o cara é crente, né? É irmão meu em Cristo Jesus, né? Aí eu falei para ele assim, verdade, você também vive esse privilégio de ser filho de Deus? Aí foi o susto que eu tomei. Ele virou para mim dentro do carro, aqui na porta da igreja, e disse assim: eu não posso mais viver como um filho de Deus. Aí eu falei, ué,
Como assim? O cara falou tão bonito, velho, para me cuidar da minha vida espiritual, da minha vida com Deus, do privilégio de eu ser filho de Deus. Como assim eu não tenho mais esse privilégio, né? Eu perguntei, falei assim, não entendi. Aí ele me disse assim, olha, eu já fui muito usado por Deus, irmão. Eu tinha um ministério de intercessão, e eu era envolvido com o ministério de expulsar demônio, e eu falava para você, usado por Deus poderosamente, e começou a falar da vida dele. E aí ele me disse assim, mas cara, você não acredita, eu caí num pecado, eu me separei da minha esposa, e agora, cara, o inimigo não deixa mais eu voltar para Deus, eu não consigo mais ter um relacionamento com Deus, eu estou afastado da igreja, e assim, eu perdi a oportunidade de ser filho de Deus, e agora não tem mais o que fazer. Eu olhei para ele e falei assim, não estou te entendendo. Percebe que a maneira como ele falava, o fato dele estar distante de Deus era uma questão que espiritualmente era impossível. Aquelas pessoas que espiritualizam tudo, falam assim, isso aqui aconteceu porque foi o demônio. Não foi o demônio, muitas vezes foi você, que escolheu errado, que fez o que não devia, que não se arrepende, que se conforma com as coisas. Mas aí é mais fácil fazer o quê? Não, é culpa do demônio. Ele que não deixa eu me libertar. A culpa é de Deus, Deus quis assim. E eu olhei para aquele cara aqui dentro do carro, na porta da igreja, e falei assim, irmão, desculpa, está errado esse negócio aí. Vamos conversar um pouquinho mais. Falei para ele, olha, eu conheço um Jesus que diz para mim aqui na Bíblia que ele é pastor, e se ele tiver 99 ovelhas, ele vai atrás de dar uma que ficou perdida. Cara, eu não consigo acreditar que Deus deixou você. E segunda coisa que eu vou te dizer, eu não consigo acreditar que os espíritos malignos tenham mais poder e autoridade do que Jesus para te prender. Se você quer ser liberto, você vai ser hoje, você vai entrar comigo no culto. Sabe o que ele me respondeu? Mas eu preciso trabalhar para levantar um dinheirinho. O que isso mostra? Um cara que está preocupado com a sua vida natural e que justifica tudo de uma forma espiritual. Ele não pode, ele não consegue porque Deus não quer, porque o espírito maligno não deixa, por causa que, é a vontade de Deus. Irmão, você tem que entender que o que é vida natural, você precisa ter postura e posicionamento da sua vida natural. Não vem ficar falando que Deus não quer, que o inimigo que se levanta, que é o Satanás não sei da onde, que é o capiroto não sei do quê. Não tem nada a ver com isso daí, não. Você precisa criar coragem, você precisa levantar e resolver as coisas. Mas qual que é o problema? O problema é que as pessoas preferem se esconder atrás de uma falsa espiritualidade. Um outro exemplo de uma pessoa que já falou comigo a respeito dessa falsa espiritualidade, eu vou dar mais um exemplo para que você possa entender. Tirando essa vez do Uber, teve uma outra vez que uma pessoa me procurou pedindo se eu podia ajudar ela financeiramente. E aí eu falei assim, nossa, é lógico que eu posso te ajudar, né? O que você precisa? E aí eu falei, mas o que aconteceu, né? Porque eu sei que é uma pessoa que trabalha, uma pessoa que é desenvolvida, assim, tem um ótimo trabalho, um bom salário. O que aconteceu que você está precisando, né? A pessoa disse o seguinte, eu não tenho dinheiro suficiente para pagar as minhas contas, porque eu estava numa igreja e Deus pediu para que eu doasse todo o meu salário inteiro na igreja. Eu falei assim, não, peraí. Essa espiritualidade sua aí, desculpa, velho, não faz sentido nenhum. Eu falei assim, cara, desculpa, mas você precisa entender o que você está fazendo. Isso que você está fazendo é uma falsa espiritualidade, não é isso que Deus quer de você. E muitas vezes as pessoas se escondem atrás de uma falsa espiritualidade. Sabe aquele momento aqui na igreja que você levanta as mãos e você começa a orar e falar, mas a hora que você sai lá fora, você pouco se importa com a sua vida espiritual. No dia a dia, você não está preocupado com a sua vida espiritual. E aí aquelas pessoas que ficam usando a vida espiritual para dar desculpa das coisas que você não se posiciona e não faz. Então, o que eu quero dizer com esse segundo ponto? A vida espiritual, ela não substitui a importância da vida natural. Não adianta você ficar falando assim, Deus fechou as portas e não consigo arrumar emprego. Mas você não está procurando? Você fez um currículo? Você fez um LinkedIn? O que eu quero dizer? Você espiritualiza o negócio e negligencia a sua atitude na vida natural. Não toma iniciativa, não toma um posicionamento e fica falando que Deus fechou as portas, que isso não dá, que aquilo não dá, que eu não consigo. Por quê? Porque fica espiritualizando as coisas e não assume a responsabilidade e a importância de desenvolver a sua vida natural. Precisa enfrentar o trem, precisa encarar o negócio. Não é falar assim, Deus não quer, não é a vontade de Deus.
o inimigo está se levantando contra a minha vida. Cara, o inimigo não está se levantando contra a sua vida coisa nenhuma. Levanta, faz alguma coisa, vai cuidar da sua vida. O que você precisa fazer? Faz alguma coisa. Assume o compromisso, vai para frente. O que eu quero dizer nesse segundo tópico é referente àquelas pessoas que ficam espiritualizando as coisas e descuidando da sua vida natural. Tem um problema psicológico e acha que vou ficar aqui orando eternamente para que Deus me cure. Deus pode curar, irmão? Deus pode curar. Mas o que custa você procurar um psicólogo? Você precisa de ajuda. Você não está bem. Você está todo endividado, desgramento. Não consegue pagar a fatura do seu cartão. Aí você vai ficar aqui pedindo para Deus te dar mais dinheiro. Cara, você precisa de uma reeducação financeira. Não tem. Deus pode te dar o dinheiro que for, você vai se afundar. Por quê? Porque não sabe lidar com o dinheiro. E aí o problema é espiritual? Não tem nada a ver. Você precisa criar responsabilidade financeira. Precisa de ajuda. O que eu quero dizer é que você não pode espiritualizar todas as coisas, assim como você não pode viver totalmente de uma forma natural. A maturidade está em você ter um equilíbrio entre sua vida natural e sua vida espiritual. Vocês estão conseguindo entender até aqui? Percebe? O que eu quero dizer é que, irmãos, pelo amor de Deus, espiritualizar tudo é tão péssimo quanto aquele que não espiritualiza nada. É aquele, não estou sentindo de Deus de fazer isso. Cara, desculpa, velho, tá sentindo. Não dá, você precisa criar coragem e viver as coisas, senão você não vai fazer nada. O inimigo está me desanimando. Não, é você que está se desanimando, né? Precisa se fortalecer, pedir ajuda, está com dificuldade. Fala assim, irmão, Frois, não estou bem, me ajuda aqui, estou muito desanimado e tal, mas faz alguma coisa. Não é você desconsiderar, ficar todo espiritual aí, falando assim, não, o dia que Deus me tocar, eu vou. Cara, o dia que Deus te tocar, você está tão espiritual que Deus nunca vai te tocar, você é mais espiritual que Deus. Já viu aquela história, né? As minhas piadas são péssimas, velho, dá risada para eu não ficar me sentindo sozinho. Aquela pessoa que é tão espiritual que nem o sensor de presença abre a porta para ele no shopping, sabe? Ele para assim na porta do shopping, a porta não abre, ele fala, é porque eu sou muito espiritual. Eu já não estou mais aqui em carne. Cara, cria vergonha na sua cara, velho. Aprende a criar responsabilidade na sua vida natural e desenvolver a sua vida natural também. A vida espiritual, ela não substitui a responsabilidade sua na vida natural. Vocês estão entendendo? Vocês estão conseguindo entender? Tá, Vinícius, mas qual que é os versículos bíblicos para embasar isso aqui que você está dizendo? Olha, lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 12, quando Adão peca, ele vira para Deus, pergunta para ele e fala assim, Adão, por que você pecou? Adão fala assim, foi a mulher que você me deu. Olha Adão espiritualizando o negócio. Quem decidiu comer do fruto lá foi você, não fui eu. Mas aí Adão tem a cara de pau de virar para Deus e falar assim, a culpa é sua porque foi a mulher que você me deu. O problema foi que você me deu essa mulher aí, e aí eu estou pecando. Cara, pelo amor de Deus. Percebe que as pessoas ficam jogando a culpa sempre em Deus. A responsabilidade é de Deus. A culpa é do demônio. Você precisa assumir a responsabilidade da sua vida natural. O que você está escolhendo, o que você está buscando. Cara, se você quer ser empresário de sucesso, você vai ter que se esforçar naturalmente. Fazer faculdade, pesquisar, se empenhar. É importante você orar, é importante você colocar diante de Deus? Com certeza, mas não é só orar, não é só fazer a parte espiritual, você precisa também desenvolver as suas habilidades naturais. Ou seja, nós estamos falando a respeito da hipocrisia da falsa espiritualidade. Você quer ver outro exemplo? Lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao 8, diz assim, e quando você orar, não seja como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo de que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes a necessidades, antes mesmo de você pedir. Sabe aquela pessoa que quer dar uma de totalmente espiritual? Não, vamos orar aqui. Cara, às vezes é importante sim orar, não estou dizendo que não é. Mas eu quero dizer que tem questões na vida que você precisa tratar de forma natural. Resumindo, significa o quê?
João 3,6. O que é nascido na carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente precisa compreender isso. O que a gente precisa compreender? O que é natural exige posicionamento e soluções naturais. E o que é espiritual precisa ser tratado de forma espiritual. Não significa que Deus não possa te ajudar numa questão natural, mas não ausenta você de ter que correr atrás daquilo que é natural. Olha, desenvolver, por exemplo, um negócio. Você vai abrir uma empresa. É importante você orar a Deus pedindo para que Deus te capacite, que Deus te direcione, que Deus te abençoe, que Deus abra as portas. É importante você ter a sua vida espiritual atrelada a esse sonho que é natural? É importante. Mas se você só orar e não for lá, abrir um CNPJ, começar a comprar produto para você vender, não vai acontecer. O que eu quero dizer é que você precisa também desenvolver a parte natural. Não esquecer da sua vida natural. Você precisa cuidar da sua vida natural, assim como você precisa cuidar da sua vida espiritual. E ambas áreas da vida precisam ser desenvolvidas. Vocês estão entendendo até aqui? Para concluir, eu quero caminhar para o último tópico dessa mensagem. Vinícius, eu entendi. Então, olha só. O primeiro tópico é que a vida natural, ela não substitui a importância da minha vida natural. Perdão, a vida natural não substitui a importância da vida espiritual. E eu entendi também que a vida espiritual, ela não substitui a importância da vida natural. Tá, mas você falou um contra o outro. E agora? Qual que é a ideia? É exatamente o seguinte. O terceiro e último tópico. Você precisa compreender o seguinte. Devemos viver uma vida espiritual de forma natural. E as duas coisas devem andar juntas. E aqui está o ponto da maturidade que a gente precisa desenvolver. Nem tudo é espiritual, nem tudo é só natural, mas é importante ter as duas coisas e cuidar das duas coisas. Ou seja, o Theo Hayashi, ele diz algo sobre esse tema que eu admiro muito e é justamente isso, esse tópico. O Theo Hayashi, ele fala uma frase que é o seguinte: nós devemos viver o sobrenatural de Deus de forma natural na nossa vida, né? A importância de você compreender a importância das suas ações naturais, mas entender também que as coisas sobrenatural e espiritual vão acontecer da parte de Deus. E nenhuma das duas áreas podem ser negligenciadas. E para a gente concluir, encerrar essa mensagem, eu quero exemplificar para você através de um texto que está lá em Mateus, que isso aqui é a maneira como nós devemos viver a nossa vida. E eu quero que você preste bastante atenção para a gente encerrar. Em Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 ao 29, é aquela passagem que Pedro vai andar sobre as águas. Eu quero que você preste atenção aqui comigo, porque ela vai exemplificar justamente qual é a maturidade que nós temos que chegar. Mateus capítulo 14, do 22 ao 29, diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus aos discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre as águas. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Versículo 27. Mas Jesus imediatamente disse: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu então Pedro e disse: se é você mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Pedro, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Somente até aqui. E esse texto consegue mostrar para nós exatamente o equilíbrio entre a vida natural e a vida espiritual. E eu quero que você possa compreender isso. Percebe que nós devemos viver de modo completo, ou seja, da vida natural e da vida espiritual também. Pedro, naturalmente, de uma forma natural, Pedro vira para Jesus e fala assim: Jesus, se é você mesmo, eu quero ir até aí. Percebe que Pedro, de uma forma natural, ele pede para ir até Jesus. E também, de uma forma natural, Pedro coloca o pé para fora do barco.
Até esse ponto não tem nada de sobrenatural. Pedro falou assim, olha, eu quero ir até aí. Aí Jesus falou assim, então vem. Aí Pedro fez o quê? Colocou o pé para fora do barco. E até esse ponto, Pedro estava agindo de uma forma natural. E percebe que por Pedro agir e cuidar da parte natural, a parte sobrenatural, ou seja, a parte espiritual acontece. Pedro anda por sobre as águas e não afunda. Note que tanto a atitude natural de Pedro, como a vida espiritual de Pedro, de crer que Jesus estava ali agindo, fez com que ele vivesse algo sobrenatural da parte de Deus. E é assim que nós devemos viver, não só levando em consideração as coisas naturais, e nem só as coisas que são espirituais, mas sim as duas. Afinal, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Mas as duas coisas precisam estar bem para que você possa viver o sobrenatural de Deus. E eu quero concluir dizendo isso. Presta atenção que para nós concluirmos aqui, eu quero que você possa compreender o porquê eu acredito que Deus quer tratar esse tema neste mês. Cara, existe uma geração que tem se preocupado demais somente com as coisas que são naturais. Está todo mundo querendo fazer faculdade, está todo mundo querendo fazer pós-graduação, está todo mundo querendo virar empresário. Está todo mundo querendo arrumar um relacionamento, construir uma família. E isso tudo é legal. Mas isso não é tudo. Isso é uma parte. E a galera que eu vejo muitas vezes se empenhando tanto nesse sentido, eu vejo ao mesmo tempo esquecendo das coisas que são espirituais. E sabe o que vai acontecer? Quando você estiver lá na frente, que você conquistar tudo que você quis, você vai ser como Nicodemos, que vai perceber que ainda falta algo espiritual dentro de você. Mas em contrapartida, a gente também encontra uma geração, muitas vezes, dentro da igreja, que quer espiritualizar todas as coisas. Estou vivendo a vontade de Deus, estou esperando em Deus, e Deus aqui, e Deus ali, e Deus aqui. E cara, uma geração que não se movimenta, que não faz nada. Que não se preocupa em cuidar da sua vida natural. Que não se preocupa em desenvolver profissionalmente, para ser bons profissionais. Que não se preocupa em desenvolver como pessoas para ter bons relacionamentos. E ficam espiritualizando todas as coisas como se é tudo responsabilidade de Deus e dos demônios. Cara, eu quero concluir essa mensagem dizendo exatamente o seguinte. Eu creio exatamente que Deus está querendo falar a respeito da maturidade na nossa vida natural. Porque muitos estão se preocupando somente com as coisas naturais. E pode até ter sucesso nas coisas naturais, mas ainda assim será vazio pela falta da vida espiritual. Em contrapartida, outros estão se justificando e se escondendo atrás de uma falsa espiritualidade. E não se arrependem, não mudam, não lutam para desenvolver a sua vida espiritual e nem mesmo a sua vida natural. E ficam culpando que a responsabilidade é dos demônios, de Satanás e de Deus. E não conseguem conquistar nada na sua vida natural. Cara, o que claramente eu creio que Deus quer falar com você nessa noite é o seguinte. Desenvolva a sua vida natural, mas também a sua vida espiritual, porque somente assim vocês vão conseguir viver as coisas sobrenaturais que eu tenho para vocês. Você está entendendo? Deus quer fazer coisas sobrenaturais no nosso meio, mas não adianta a gente espiritualizar tudo, mas também não adianta a gente cuidar só do natural. As duas áreas precisam estar bem. E aí, como Pedro, eu quero dizer para você profeticamente, você vai agir de forma natural, e você vai ver as coisas sobrenaturalmente acontecendo na sua vida. Cara, vai ser natural você olhar e falar assim, não aceito essa situação. E se posicionar. E você vai ver Deus mudando todas as coisas. Por quê? Porque você não é só natural, você é natural e espiritual. Espero que você tenha compreendido isso nessa noite. Espero que isso tenha aberto os seus olhos para isso que nós vamos desenvolver durante esse mês. Que você possa participar de todos os cultos do sábado. Nós vamos falar mais focado sobre a vida natural. Eu quis nessa primeira mensagem mostrar a importância de desenvolver a vida natural e a sua vida espiritual. E eu espero que Deus tenha falado com você. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero que você faça uma breve reflexão. Olha para as coisas da sua vida natural. Quanto você está preocupado em se desenvolver, em curar.
Percebe? Você precisa, se você não está bem, cara, você precisa de ajuda. Às vezes natural e às vezes espiritual, às vezes das duas. Mas você precisa cuidar das duas áreas. Quando você está doente na sua vida natural, você logo procura um médico para que você possa ser tratado. Às vezes você está doente espiritualmente, não consegue orar, não consegue ler a Bíblia, não consegue ter comunhão com os irmãos, não consegue mais sentir a presença de Deus. E você está aí, cara, morrendo espiritualmente na sua casa, às vezes morrendo espiritualmente aqui dentro da igreja, às vezes morrendo espiritualmente, servindo dentro de um ministério, e você não toma iniciativa. Do mesmo jeito que você cuida da sua vida natural, cuide da sua vida espiritual também. Mas você precisa, com seus olhos fechados, analisar. Eu tenho cuidado da minha vida natural, eu tenho me posicionado, eu tenho buscado, mas eu tenho também me preocupado com a vida espiritual, porque as duas precisam andar juntas. E eu quero dizer para você que nós temos um Deus que opera tanto no natural quanto no sobrenatural. E eu quero orar por você nessa noite. Se você tem dificuldade, apresenta diante do Senhor qual área é. Mas procure ajuda, desenvolva, faça algo. Se na sua vida natural, haja naturalmente buscando socorro. Se na sua vida espiritual, procure desenvolver espiritualmente. Mas não fique parado, porque senão você não vai conseguir viver o sobrenatural de Deus de forma natural. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, diante da Tua casa, diante, Pai, da Tua palavra que nós ouvimos. E Deus, nós conseguimos compreender a importância de desenvolver a nossa vida espiritual, mas também percebemos que não podemos negligenciar a nossa vida natural. Por isso, Deus, nós apresentamos diante de Ti, ó Deus, tanto a nossa vida natural, Pai, os sonhos naturais, terrenos, carnais, assim como a nossa vida espiritual, pedindo, Senhor, traz luz, para que a gente possa enxergar o que precisa ser enxergado, para que a gente possa se posicionar, seja de forma natural, seja de forma espiritual, para que a gente possa viver o sobrenatural do Senhor, ó Pai. Nós queremos viver a vida plena que o Senhor prometeu, ó Deus. E o nosso clamor é: Espírito Santo, Espírito Santo, age no nosso coração. Ensina-nos todas as coisas. Capacita-nos, ó Deus. Reveste-nos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Assim nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Confesso que seguro estou, mas teu amor me envolve e as mentiras que ouvi se esvaem quando eu me entrego a Ti, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou, e para Ti eu vou. Pois nos lembraste, me lembraste de tuas promessas, me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Tuas promessas me moldaste até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. E para Ti eu vou, para Ti eu e para Ti eu vou.
Glória a Deus. Glória a Deus. Espero que Deus tenha falado ao seu coração, que você possa ter aberto os seus olhos e que você possa viver naturalmente o sobrenatural de Deus na sua vida. Assim eu desejo uma semana abençoada em nome de Jesus. Até o próximo sábado. Tamo junto. Abraço.